Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 18 de dezembro, sexta-feira, a Igreja nos convida a meditarmos o Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, versículos 18 a 24. O evangelista Mateus trata da origem de Jesus, de onde o Senhor vem, qual sua história, como foi a sua chegada aqui neste mundo. E nesta história de Jesus, na sua origem, José tem um papel importante, como vemos no Evangelho. Primeiramente, José estava noivo de Maria. Na cultura judaica, o noivado já era um compromisso muito sério, assim como hoje, mas naquela época o compromisso do noivado era também legal, tornando assim a mulher comprometida com o seu marido, mesmo antes do casamento. O noivado já era um laço legal, um laço de fé e de amor, um compromisso. De tal forma que a lei de Moisés dizia que se uma mulher estivesse noiva e ficasse grávida de outra pessoa, ele poderia, o marido, o noivo, poderia denunciar a sua noiva e ela seria apedrejada em praça pública. Então o evangelista diz: olha, José estava noivo de Maria. Maria estava prometida em casamento a José, mas ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Como Maria iria explicar isso com palavras humanas? Como dizer ao seu noivo José, apaixonado, cheio de planos, de se casar, de ter muitos filhos, como dizer para ele que ela estava grávida, que o filho não era dele? Era impossível aos olhos humanos entender isso. Era impossível para Maria explicar. E José então decide abandonar Maria em segredo, mas ele não a denunciou, porque José era um homem bom, era um homem justo, não queria a morte, não queria o sofrimento de Maria, porque ele a amava com um coração ardente. Enquanto José então pensava nisso, em abandonar Maria em segredo, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, da descendência de Davi, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo de Deus. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Então, meus irmãos e irmãs, o anjo aparece em sonho. Interessante que para Maria o anjo aparece pessoalmente, lhe dirige a palavra, dialoga com Maria. José é chamado a viver o silêncio. José é chamado a viver a contemplação. Nos evangelhos, em nenhum momento José diz alguma palavra. José é o homem da atitude. Ele ouve o anjo, ele toma Maria como sua esposa, ele pega o menino nos braços e leva para o Egito. Ele dá um nome a Jesus. E isso é um significado muito importante. O pai que dava o nome ao filho, né? Vocês se lembram que João Batista, quem deu o nome a João Batista, foi o próprio pai, ele mesmo. Como era mudo por causa do castigo que recebeu de Deus, escreveu o seu nome numa tabuinha. Então era costume, era tradição, o pai dar o nome. E ao José dar o nome a Jesus, significa que ele será o pai adotivo de Jesus e da igreja, com grande carinho, com grande amor e respeito. Agora vai formar a família de Nazaré para abençoar o povo santo de Deus. E diz então que quando José acordou do sonho, logo aceitou Maria como sua esposa. José aceita, José ouve, é obediente. José quebrou seu orgulho, mesmo tendo seu orgulho ferido por ter sua noiva grávida.
e que o filho não era dele, José passou por cima disso tudo. Aceitou Maria com o coração aberto e pleno. Que Deus abençoe a todos nós, abençoe o nosso dia, nos dando a todos saúde e paz, para aceitarmos o projeto de Deus em nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.